bem-vindos a mais um podcast do Think Kids. Hoje eu estou aqui no comando deste podcast. Estou feliz pelo convite que recebi. E esse podcast surgiu depois de uma reunião que eu tive com esta convidada. Nós estávamos falando sobre assuntos pedagógicos. Eu já fui coordenadora pedagógica, ela é uma diretora pedagógica. Então, nós estávamos falando sobre vários assuntos e por que não gravar um podcast? Então, surgiu desta conversa o nosso assunto. Vou falar logo o tema, né? Você não acha melhor eu falar o tema? Eu já vou apresentar. Mas o tema do nosso podcast é: qual o impacto dos problemas financeiros dos pais nos filhos? E aí, deixa eu apresentar a minha convidada de hoje, que é a minha querida, agora é amiga, não é? Renata Bordalo. Seja bem-vinda, querida, e obrigada pelo convite. Obrigada. É um prazer estar participando desse podcast e estar, né, tanto como representante também da franquia do Think Kids e diretora pedagógica, vendo, né, no dia a dia as dores, né, das famílias e como isso impacta também na vida dos filhos, né, e a importância da gente trabalhar a educação financeira desde a primeira infância, como isso vai impactar também na vida dessas crianças quando eles forem adultos, porque a gente vê que hoje as crianças, elas são um reflexo da falta de educação financeira dos pais, né? Sim. Que a maioria de nós não teve essa oportunidade de aprender, né, como lidar com as nossas necessidades, lidar com as nossas dores, os nossos desejos. A gente confunde tudo isso. Verdade. E acaba que as crianças refletem isso. Né? Sim, e como? É importante no início da sua fala, algo que me chamou a atenção. Trabalhar a educação financeira desde a educação infantil. Será que os pais entendem essa necessidade, a importância de falar deste tema para as crianças? Eu tenho uma opinião, depois eu vou falar um pouquinho, mas eu queria te ouvir. Então, assim, eu acho que a gente tem dois tipos de famílias, né? Sim. A gente tem aquela família que teve as suas... na verdade, nós somos pais hoje, sim, de uma geração que está passando por uma transição. Verdade. Então, nós fomos criados, né, por família. Nossos pais não tinham esse diálogo em casa. Não, era um assunto para que era conversado conosco, à mesa, que seja, em qualquer outro ambiente. Não existia esse diálogo. Não tinha esse compartilhamento, né? De como era, se tinha alguma dificuldade financeira na casa, né? A gente sabe que a maioria das famílias não tinham tantos recursos, né? As famílias Sim. não tinham tantos recursos. Então, hoje, essa geração de pais, ou são pais que reproduzem essa aprendizagem, né? A Sim. forma como foram criados Sim. e reproduzem isso com seus filhos. Ou nós temos uma outra geração de pais que não querem que os seus filhos passem pelas mesmas necessidades, as mesmas dores que eles cresceram. Né? E aí que vem o perigo. Exatamente. Acho que é esse equilíbrio entre a gente mudar o nosso pensamento, mudar a nossa mentalidade para as crianças. Então, quando a gente vê isso dentro da escola, a gente vê famílias que entendem essa necessidade, né, da gente começar a falar sobre educação financeira com as crianças, e famílias que, por muitas vezes, são mais reticentes com o assunto. Porque vai trazer à tona, talvez, situações que antes elas não pensaram nem em conversar com os seus filhos. Sim. Engraçado que eu observava enquanto eu estava nas escolas, o comportamento das crianças, né? Era nítido você vir as crianças que os pais conversavam sobre o assunto na maneira dela se expressar. Um exemplo,
Ah, Miss Marcela, hoje eu não vou, esse mês eu não vou, ou a partir de agora eu não vou mais comprar o lanche da cantina, porque a minha mãe não está mais empregada. Então eu vou começar a trazer lanchinhos de casa. Olha que legal. A mamãe vai fazer uns formatos diferentes nos pães, vai conseguir selecionar comigo as frutas. Então, tudo bem que eu sei que eu não vou mais comprar na cantina, mas eu vou poder trazer o lanchinho que a mamãe vai preparar. Ok. Isso é uma criança que era nítido, né? Crianças se expressando, verbalizando. Isso crianças de 5, 6, 7 anos. Agora, agora existem outras crianças que não. O comportamento mudava e nós tentávamos entender, por conta do baixo rendimento, né? O que estava acontecendo. O que aconteceu com fulaninho de tal? Ele está mais triste, ele não está interagindo, está mais agressivo. E aí, por muitas vezes, quando nós convidávamos as famílias a vir à escola, era algum problema financeiro ou algum problema relacionado ao cenário financeiro que estava acontecendo e que o filho não recebia nenhuma instrução, nenhum diálogo, não participava de um diálogo dos pais, mas ele sentia que tinha alguma coisa de errado. A gente passou por isso na escola há pouco tempo. Ai, nos conte, que essas vivências são ricas. E a gente não sabe, né, como isso impacta tanto, né? As famílias também não têm essa noção, porque a gente acha que criança não está percebendo, que a criança não está vendo, né? Mas a criança, ela está brincando, mas ela está atenta a tudo que está acontecendo ao redor, né? E aí a gente começou a perceber uma criança que foi mudando o comportamento em sala, parecia estar mais triste, chateado. E aí a professora, né, foi conversar para entender o que estava acontecendo. Uma criança de 8 anos. E aí ele disse que ele não estava triste, ele estava preocupado. Olha só, ele já tem discernimento suficiente para poder falar, não, eu não estou triste, eu estou preocupado. Uma criança de 8 anos. De 8 anos. E aí ele estava preocupado porque a mãe dele tinha perdido o emprego. Uau. E como que agora eles iam fazer? Ele estava preocupado se eles não iam poder mais comer. Ele estava preocupado como é que a mãe dele ia pagar a escola. Ele estava preocupado com situações reais. Sim. Né? E aí a gente começou a conversar, né? A professora, na verdade, começou a conversar com ele, dizendo que não era bem assim, né? Sim. Que com certeza a mamãe tinha alguma reserva financeira, algum dinheiro guardado, que quando a pessoa é demitida, existe ali um tempo para ela receber um salário, né? Muito bom. Foi explicando para ele essas situações. E aí a gente foi vendo como é importante esse diálogo em casa, né? Sim. Porque a gente não tem como hoje em dia a criança ela participa muito da rotina familiar. Então a família ela precisa deixar claro para a criança o que está acontecendo. Isso. Eu sempre falo assim, né, que adulto tem problema de adulto, criança tem problema de criança, né? A gente também não pode colocar para a criança toda a responsabilidade sobre as coisas e os problemas da casa. Porque eles não têm maturidade, certo? E eles não vão poder resolver. Exatamente. Né? Mas deixar a criança sempre claro, com clareza para essa criança o que está acontecendo, mas também se mostrar que você é aquela pessoa que está ali para dar segurança a ela. Muito importante. Né? Que eles vão precisar mudar hábitos na casa, né? Mudar algumas rotinas que talvez não fizesse parte da vida daquela criança há pouco tempo, mas deixando nessa conversa tudo bem esclarecido e deixando a criança segura de que o adulto está ali e vai resolver, né? Acho que isso é muito importante para dar esse equilíbrio, essa segurança emocional para a criança e ela crescer, né, com essa consciência financeira e emocional, né, que ela pode ter ao longo da vida dela. Também problemas como esse. Sim. E que não é o fim do mundo. Exato. Né? Vai haver uma solução. Exato. Como é importante falar sobre o tema.
Você está falando aqui, eu me lembrei do que nós vivemos há pouco tempo, que foi a pandemia, né? Tudo isso que aconteceu conosco, parece um pesadelo, mas aconteceu. Muitas famílias desestruturadas, muitos perderam seus empregos, as crianças, imagina, né? Ficaram em casa, trancadas, sem entender, meu Deus, o que vai ser da nossa família. Então, você também percebe que elas estão mais fragilizadas, as crianças, né? O emocional das crianças ainda está muito abalado. Então, eu pensava assim, bom, depois que eu comecei a estudar educação financeira, a partir de agora, eu acredito que este tema vai fazer parte, né, do diálogo das famílias. Só que não. Existe um estudo que saiu há pouco tempo do Sebrae, onde as estatísticas mostram que é um assunto, né, a educação financeira, as dificuldades ou o progresso, enfim, não é um assunto que é conversado com as crianças. Mais de 80% dos pais não falam sobre o tema com as crianças. Então, você também visualiza isso? As crianças são outras depois da pandemia, não é verdade? Eu acho que as crianças começaram a participar mais da rotina da casa. Isso. Né? Participar mais dos problemas da casa também. Verdade. Mas eu acho que ainda tem aquela questão familiar de que o meu filho não precisa vivenciar isso, né? A gente vai resolver, mas a criança não precisa ser impactada, né? E aí os pais vão tentando encontrar soluções que talvez vão até se endividando para que a criança não perceba que teve que mudar alguma coisa, né? E aí a gente acreditou realmente que essa mentalidade iria mudar dentro da escola. E a gente vê ainda famílias que se questionam se de fato é um assunto para a gente falar com criança. Verdade, né? verdade. E aí a gente tem como experiência, né? A gente fez um projeto lá na escola, né? De empreendedorismo. E a gente teve frutos muito bacanas das crianças. E assim, ouvindo as professoras falarem os relatos, né? Essa ideia, de como é que foi preparar o projeto. E quando a gente falou de crianças menores, né? Falando de educação financeira, a professora da educação infantil falando que ela ficou muito preocupada de como ela ia abordar esse assunto com crianças tão pequenas, né? E quando ela sentou com eles para trazer de forma lúdica, né, numa história, ela viu como eles tinham conteúdo para trazer para ela, né? Que rico isso. E ela ficou tão impactada que as crianças trouxeram falando sobre quem trabalha na casa, né? Como é que faz sobre o dinheiro, né? Sobre essa relação da família. Isso foi tão legal a gente perceber que crianças tão pequenas já falam sobre esse assunto. Sim. Né? E às vezes as famílias, elas não estão preparadas para ver, nossa, meu filho sabe falar sobre isso. É verdade. Né? Meu filho tem essa vivência. E aí a gente construiu esse projeto, né? Foi sendo trabalhado. E quando a gente fez a feira do empreendedorismo, a gente viu a participação das famílias, né? Ai, que maravilhoso. Como eles estavam engajados, como as crianças estavam motivadas de estarem ali, mostrando o seu trabalho, né? Falando sobre a proposta, o que foi desenvolvido ao longo daquele período. Na feira, eles fazendo a venda do que eles o que eles tinham produzido, né? Então, assim, o impacto dessa mudança na sociedade. Sim. Né? O impacto disso para as crianças. A gente viu isso nos adolescentes de uma maneira tão bacana. Eu adoro. Do envolvimento deles, né? É muito bom. Você falando sobre o impacto, né, dos projetos de educação financeira nas escolas, eu lembrei e, na verdade, eu mergulhei aqui em algo. Vocês que estão nos escutando, nos assistindo, pode pensar, mas como eu vou falar sobre esse tema com meu filho, né? Como abordar? Não sei como iniciar. Bom,
tem o nosso método que você pode sugerir ao gestor da escola do seu filho, que dentro do método, você, pai, mãe, responsável, você aprende a falar sobre esse tema com o seu filho. E aí aproveita e estuda sobre esse tema. Porque enquanto nós não sabemos e estudamos, eu era assim. Eu achava que eu dominava esse assunto. Porque eu tinha um perfil. E eu falei, não, eu vou empreender, inclusive, e eu vou arrasar, vai dar tudo certo, é um sucesso garantido. Só que quando veio a pandemia, eu não estava preparado o suficiente e deu tudo errado. Então, vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né, Renata? Nosso projeto do eThink Kids, nosso material que atende desde a educação infantil até o ensino médio, e a equipe pedagógica também recebe cuidados, não é, Renata? Eu acho que é importante a gente destacar isso, né? Porque a gente vê, você falou muito bem, né, da família. Será que, como o meu filho vai estar aprendendo sobre educação financeira na escola, mas como é que eu vou fazer isso em casa, né? Se eu não domino isso, né? A gente fala muito isso quando a criança está no processo de alfabetização. Ah, mas eu não aprendi a ler e escrever dessa forma. Tudo mudou, é verdade. Né? Agora ele aprende diferente. E quantas vezes a gente precisa, quanto escola, né, quanto educador, orientar a família para ela ensinar e falar com o seu filho como ela vai alfabetizar, como ela vai aprender a ler e escrever, e por que não ajudar a família nessa construção dessa mentalidade de uma saúde financeira, né? Então, dentro da nossa metodologia, a gente traz isso também não só para a criança, para os professores, para a equipe pedagógica, mas também falando com a família. É verdade. Né? Trazendo esse olhar para a família com extensão do que a gente está fazendo na escola. Sim. Né? E à medida que a equipe pedagógica recebe a capacitação para trabalhar o tema com as crianças, ela também se torna mais segura. E também, por exemplo, esses casos onde a criança, onde a família está desestruturada por conta de uma doença, por conta de um desemprego, enfim, são N motivos que acontecem. Mas aí o professor, ao receber uma capacitação, ele sabe lidar com uma criança que não está feliz, que está agressiva, que não está desenvolvendo da forma que nós esperamos dentro de sala de aula. Enfim, a equipe pedagógica, ela é preparada para lidar com todos esses problemas. Olha o alcance da educação financeira, né? As pessoas pensam que ela está atrelada à matemática. Exatamente. E a educação financeira, ela tem uma amplitude no sentido de alcançar o comportamental, o emocional, né? As habilidades que são desenvolvidas ou que precisam ser desenvolvidas. Então, a educação financeira, ela tem essa amplitude. E, por incrível que pareça, as pessoas não têm ciência disso, né? Então, que bom que nós estamos aqui falando desse tema, né? Você me fez até lembrar, né? Quando a gente propôs na escola, né? No final do ano passado, o projeto de empreendedorismo, logo todo mundo pensou, os professores de matemática que vão ficar à frente do projeto, né? Eles que sabem o que fazer, né? E aí, a gente fez uma avaliação disso no final, e na própria feira, né, a gente foi percebendo que ali estava envolvido sustentabilidade, tinha todo o envolvimento do professor de ciências ali. Olha, quando eles prepararam as propagandas que iam aparecer ao longo da semana nas redes sociais da escola, eles fizeram na aula de educação tecnológica. Ai, que bacana. Né? Então, a gente foi envolvendo outras áreas de conhecimento. Sim. E aí os professores foram percebendo que eles também estavam tão envolvidos com a educação financeira quanto o professor de matemática. Perfeito, que né? perfeito. Então a gente foi mudando essa mentalidade dentro da escola. Muito porque bom. assim, Marcela, a gente como educadora, como professora também, a gente sabe que esse não é um assunto que é abordado na faculdade.
Não, né? não é. Quem faz pedagogia não tem aula de educação financeira. Não. Né? Nem o professor de matemática, ninguém tem aula de educação financeira. Verdade, não né? Então, a gente não está entregando só um material, a gente não está só entregando um planejamento. A gente está entregando uma formação. É isso né? aí. Uma formação para a equipe, uma formação para a família, uma formação para os estudantes. Você falando sobre a feira, né, que é um dos projetos, inclusive, que nós trabalhamos dentro da nossa metodologia, eu lembrei de tantos relatos lindos, né, que eu vivi, que eu presenciei, quando nós concluímos a nossa feira de empreendedorismo. Você passou por algum caso, assim, que você... Poxa, que lindo essa criança dentro desse projeto. Olha o alcance que teve. É um relato que vale a pena compartilhar. Tem, o caso foi emocionante da gente ouvir, né? A gente tem crianças de inclusão na escola. Sim. Né? E eles participaram do projeto também. E aí a gente tem um aluno dos anos finais, que é um aluno dentro do espectro autismo, Sim. com questões sociais, né, de relacionamento. E a mãe dele, no final da feira, veio conversar comigo e com a coordenadora pedagógica, falando que ela estava muito emocionada de ver o filho participando daquele momento, tão entusiasmado. Que ele acordou cedo, era um sábado, e que ele acordou cedo, muito feliz, porque ele não podia faltar ao evento. Que coisa linda. Porque, e ela trouxe um relato que era uma preocupação dela, desde que descobriu, né, que o filho era autista, de como ele ia ser no mercado de trabalho, já que a maior dificuldade dele era em relacionamento. Né? Como é que ele ia ser aceito, como é que ele ia ser inserido. E aí ela ficou tão feliz quando ele disse para ela que ele estava se sentindo tão bem porque ele descobriu que ele não precisava trabalhar para ninguém. Ele podia criar o próprio produto dele, que ele podia ter a própria empresa. Uau. E aí ela ficou tão emocionada, né, Nossa, de compartilhar isso com a gente, isso. que essa era uma preocupação na vida dela sempre, de como ele ia ser inserido no mercado de trabalho. E hoje, dentro da escola, a gente proporcionar ao filho dela descobrir que ele tem uma habilidade para ser um empreendedor. Nossa, fiquei toda arrepiada, que lindo! Então, assim, ouvir isso de um aluno de 13 anos, né? Lindo, de uma mãe, né, que vivenciou isso com as dores dela, Sim. né? E a gente falar que educação financeira transforma a vida de uma família, de um aluno, né? Isso não tem preço. Não tem. E aí a gente fala, educação financeira é necessário. É muito necessário. E aí a gente volta lá no tema, até para concluir, né, o raciocínio. O impacto dos problemas financeiros dos pais dos filhos, ele poderia ser solucionado através da educação financeira, através de conhecimento, né? Através da educação. Porque a partir do momento que você entende essa necessidade, né? Entende os problemas que são ocasionados na vida de uma criança, quando você deixa de compartilhar uma informação importante dessa, né? Nos leva a essa reflexão. Então, você pode evitar esse tipo de problema na vida do seu filho à medida que você fala sobre a educação financeira, à medida que você aponta para ele as habilidades que precisam ser desenvolvidas ou os problemas que podem ser solucionados, que tudo bem, que vai passar. É uma fase, que educação financeira, né, Marcela, não é só a gente falar de dinheiro. Isso aí. Né? Isso aí. Não se resume a falar de dinheiro. A quanto custa alguma coisa? O valor monetário de alguma coisa. Isso. Né? Mas buscar um sonho, né? Buscar, assim, você ter a possibilidade de você fazer escolhas. Então, eu acho que isso é muito mais do que valor monetário. Sim. E aí,
acho que eu lembrei aqui de mais Oba, uma coisa que aconteceu assim. A gente, uma das turmas no projeto pediu, as famílias se engajaram para fazer um brechó, né? Com roupas que eles não cabiam mais neles, que eles iriam doar. Eles fizeram o brechó. E aí ainda ficaram roupas que não foram vendidas. Sim. E aí a gente agora pensou, vamos pegar e vamos fazer uma doação. Perfeito. Né? E aí a gente trabalhou com as crianças, até porque eles são crianças, né? Sim. E qual era a ideia deles? Eu preciso vender tudo para realizar o sonho da minha turma. E aí a gente foi conversar com a turma depois da feira de que realizar um sonho é muito mais do que eles terem vendido aquelas roupas. Agora eles também proporcionarem a outras pessoas a felicidade de estarem recebendo a doação. Perfeito. E aí a gente viu de outras famílias que não eram dessa turma, que vão levar roupas que eles tinham em casa para contribuírem com a doação da turma. Nossa. Então, por isso que assim, acho que é mais do que falar de valor monetário, né? Isso aí. É falar dessa transformação. E foi bom você tocar nesse assunto, porque este é um outro projeto que tem dentro da nossa metodologia, que é o empreendedorismo social, onde nós apresentamos às crianças outros valores, né? São situações que ela vive, mas que em nenhum momento foi apresentado a eles. Vamos refletir sobre isso? O que você faria no lugar dessa criança? Ou como nós podemos ajudar? O valor que existe em ajudar o próximo, né? Então, nós trabalhamos isso com os adolescentes, as crianças, e eles falaram, nossa, professora, nossa, Miss Marcela, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quantas vezes eu poderia ver várias situações como estas e eu poderia ter ajudado. Enfim, são reflexões, né? Nós levamos os nossos alunos também a refletirem, a verbalizarem, a pensarem, a fazer a diferença na geração deles. Renata, eu preciso te agradecer. Foi uma reunião, viu, pessoal? Aproveitei, lacei, falei, peraí, esse papo tá muito bom, que tal realizarmos um podcast? E você topou, quero te agradecer, muito obrigada. Temos muito ainda o que fazer juntas pela frente, né? Como equipe Think Kids, é uma família que nós somos. Ganhei um presente, gente. A Renata é uma amigona agora do coração. Tiramos dúvidas uma com a outra, trocamos, compartilhamos, estamos construindo uma história, né, Renata? Eu que agradeço, né, ter receber esse convite e a oportunidade de falar mais sobre isso, né? Sim. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente vai levando essa nossa vivência, essas nossas experiências para as outras pessoas, vai impactando também outras pessoas e despertando, né, em outras escolas, em outros professores, gestores, o quão é importante a gente ter propriedade desse assunto, né, e transformar essas crianças, esses adolescentes. E eu que agradeço por ter sido convidada, pelo assunto, pelo bate-papo, né, e por a gente estar construindo esse caminho aí da educação financeira. Muito bom. E o impacto que você tem que deixar na vida do seu filho é o sucesso, tudo bem, vai passar, vamos estudar educação financeira, que este podcast faça a diferença na sua vida e nas suas escolhas também. Então, até o próximo podcast, pessoal. Um beijo!